Salve Maria! Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pessoal, neste primeiro vídeo nós gostaríamos de ler uma introdução feita pelo Padre Batista, que não tem em todas as editoras, né? Nessa edição aqui tem essa introdução, mas ela é um texto que contribui bastante, então nós vamos começar com ele, tudo bem? O manuscrito. Sepultado no silêncio de um baú, como havia predito Montfort, o manuscrito foi descoberto na biblioteca da casa-mãe da Companhia de Maria em Saint-Laurent-sur-Sèvre, a 22 de abril de 1842, pelo padre Roturier, que procurava material para uma pregação marial. Na Revolução Francesa, os papéis, os manuscritos das duas comunidades foram escondidos nos sítios vizinhos, onde ficaram inteiramente enterrados no pó durante vários anos. Os que foram encontrados foram postos, parte na biblioteca dos padres, parte na casa das irmãs. Este de que se trata foi posto na biblioteca da casa Santo Espírito, e lá permaneceu desconhecido, como o autor havia predito. No momento da redescoberta, as folhas estavam ainda separadas umas das outras, mas cada qual no seu lugar. Apressou-se a encaderná-las a fim de conservar esses preciosos restos, e com alguns outros escritos montfortinos, enviou-se o manuscrito a Roma em vista do processo de beatificação. Infelizmente, 8 folhetos do começo e pelo menos um do fim tinham desaparecido. Em 1956, 1957, a restauração pelos monges basilianos de Grottaferrata permitiu estudar de perto o manuscrito antes que ele recebesse sua nova encadernação. Uma descrição detalhada foi então publicada em Documentation Mariale. O Tratado da Verdadeira Devoção é, sem a menor dúvida, a obra mais conhecida do santo missionário, obra que expõe e desenvolve o maior dos meios e o mais maravilhoso de todos os segredos para adquirir e conservar a divina sabedoria. Paternidade da obra. Ninguém jamais colocou em dúvida a paternidade da obra ou da grafia. O padre Dalin tinha atentamente estudado a escrita e as obras de Montfort, então conhecidas, quando ele publicou em 1839, com a autorização do padre Deschayes, superior geral, uma vida do venerável servo de Deus. Eleito superior geral em janeiro de 1842, ele testemunha a 10 de maio do mesmo ano, no processo diocesano já em curso, para a beatificação do venerável servo de Deus. A respeito do manuscrito, recentemente encontrado, eis o que diz: caderno de cerca de 160 páginas, tendo por tema a devoção à Santíssima Virgem, começando por estas palavras: foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e terminando por estas: pois o justo vive em toda a parte da fé. A escrita que é inteiramente do padre de Montfort, bem como as rasuras e as notas interlineares, provam efetivamente que esta obra é verdadeiramente do venerável servo de Deus. O fundo das coisas e o caráter do estilo tampouco permitem dúvida alguma sobre isto. O assunto da obra. Luiz Maria Grignon expõe a função de Maria no plano divino redentor, necessidade de Maria para Deus, necessidade hipotética, necessidade para os seres humanos. Na ótica do plano divino, necessidade da devoção para com a Santíssima Virgem, necessidade de conhecer qual é a verdadeira devoção, que importa escolher e viver. A melhor prática da verdadeira devoção é a santa escravidão de Jesus em Maria. O padre Garrigou Lagrange não receava afirmar: é esta a obra que praticamente mais contribuiu, bem se pode dizê-lo, para fazer conhecer às almas interiores a mediação universal de Maria e as graças sempre novas que nos chegam por suas mãos. Uma só ideia, mãe, a da maternidade espiritual de Maria a nosso respeito,
anima por inteiro esse livro que se desenvolve, não mecanicamente só pela justa posição de suas partes, mas de um modo orgânico, assim como cresce um ser vivo. Sente-se que o bem-aventurado está de tal modo possuído por seu tema, que poderia falar dele ao infinito e sem fadiga, e que tudo que ele acrescentasse não estancaria sua fonte, e seria ainda inferior às belezas que ele entrevê. De seu lado, Henrique Bremont sustenta que Montfort é o mestre por excelência da devoção mariana e acrescenta, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, a devoção das elites e a devoção das multidões se encontram. Elas se fundem uma na outra, preciosa obra-prima da qual não se saberia dizer se é mais beruliano que popular ou inversamente. Com o amor da sabedoria eterna e os cânticos, o tratado oferece a todas as pessoas os meios mais eficazes, o misterioso segredo da ascensão progressiva rumo à união íntima com o Cristo Jesus. São Luís Maria Grimond de Montfort é verdadeiramente, como sublinha João Paulo II, um mestre espiritual. Data da composição. Nenhuma certeza a esse respeito. A opinião mais comum sustenta que o santo missionário teria composto essa obra em 1712 ou por volta desse ano. Edições. Após a descoberta do manuscrito, várias pessoas gradas desejaram possuir cópias. O superior encarregou os noviços de fazê-las, tarefa que cumpriram com zelo. Assim testemunham as crônicas da sabedoria. Isto explica como um diretor do seminário de Luçon pôde mandar imprimir, desde 1843, uma primeira edição com autorização dada a 18 de dezembro de 1842, por Dom Sawyer, então bispo dessa diocese. Como as primeiras páginas do manuscrito tinham desaparecido, não se sabia que título o autor tinha dado a seu trabalho. Os primeiros editores julgaram agir bem, escolhendo o título que se tornou célebre, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, pelo venerável servo de Deus, Luís Maria Grignon de Montfort, missionário apostólico, fundador da Congregação de Maria de Saint-Laurent-sur-Sèvre e das Filhas da Sabedoria. Se eles se estivessem detido a reler o número 227 da obra, teriam talvez optado pelo título de Preparação ao Reino de Jesus por Maria? As edições sucedem-se a um ritmo acelerado. Evidentemente, a melhor edição permanece a reprodução fotográfica do manuscrito, publicada em 1942, por ocasião da canonização já praticamente decidida, mas cuja solenidade foi necessariamente adiada para tempos mais remotos. A celebração teve lugar a 20 de julho de 1947. O padre Roncin, superior-geral, termina assim o prefácio desta preciosa edição. O centenário da descoberta e da difusão do tratado, coincidindo com a canonização de nosso Pai, nos convida a redobrar de zelo para melhor praticar a perfeita devoção e fazê-la irradiar nas almas. Traduzido em mais de 40 línguas, o tratado contava, em 1992, cerca de 400 diferentes edições. Salve Maria! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.